Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui com mais um vídeo do quadro Hábitos de Leitura e o tema de hoje é anotações de leitura, caderninhos de leitura. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço, o que eu coloco e por quê, e também contar um pouco para vocês, né, como eu comecei esse hábito e o que tem sido positivo nele para vocês, quem sabe se inspirarem ou, enfim, a gente trocar ideias sobre isso. Então, bora lá para o tema de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre as anotações de leitura, né? E eu trouxe aqui esses dois exemplos de caderninho, que são, na verdade, os dois cadernos que eu tenho de anotações, já que eu não tenho este hábito há muito tempo. Na verdade, eu comecei a fazer essas anotações no comecinho de 2018, em janeiro de 2018, quando eu comprei este livro aqui, esse caderno que é pronto, ele já vem assim com espaços de anotações, de metas, espaço de anotações das leituras, com título do livro, autor, nota e algum espacinho ali sobre o livro, data de começo e término da leitura. Então, na época, eu comprei de uma conta no Instagram, que eu nem sei se existe mais, e eu achei bem interessante, porque além disso, ele também traz aqui, dispõe pra gente algumas listas, né, como por exemplo de vencedores do Prêmio Jabuti, que é uma lista que na época me interessou bastante, afinal de contas, né, vocês sabem que eu sou super entusiasmada com a literatura brasileira e, assim, claro que eu não vou ler apenas livros que ganham o Jabuti, e isso também não é algo que marca ou seleciona as minhas leituras, mas eu gosto sim de acompanhar este prêmio. Também aqui tem os nomes, né, de vencedores do Prêmio Nobel, também lista de escritoras mulheres e lista da Rory Gilmore, que tem vários livros, tem mais de 300 livros, né, que ela cita na série, que eu gosto bastante. Então, assim, na época eu achei bem legal, assim, e inclusive eu usei este livrinho em 2018 e 2019, então eu aproveitei ele por 2 anos. Mas como já estava acabando, né, o espaço aqui de leituras, né, não caberia outro ano aqui, e também pensei que fosse talvez melhor eu experimentar um caderno mais livre, um caderno em que eu pudesse, sim, colocar realmente o que me importa. Eu, em 2020, experimentei este daqui, né, em que eu fiz as minhas próprias anotações conforme o que eu senti que era o que me interessava mesmo saber, relembrar. Quero falar um pouco sobre este hábito, por que eu mantenho, ou porque eu comecei. Bom, gente, além de ser leitora, eu sou produtora de conteúdo desde 2019, no Instagram, e aqui desde fevereiro de 2020, como eu já falei aqui, eu acho que eu já falei aqui pra vocês. Eu comecei antes mesmo de ter essa produção de conteúdo, né, e tal, e eu achei interessante fazer as anotações porque eu percebia que passava o ano e eu não me lembrava exatamente do que eu tinha lido, e eu gostaria de saber. Eu tinha anotações nas minhas agendas, sabe? Mas aí acontece que, bom, isso se perdia um pouco, não era sempre que eu anotava. E no finalzinho de 2017, eu lembro que eu tentei fazer um post no Instagram com todas as leituras do meu ano, e eu vi que eu não lembrava de tudo e que infelizmente eu não tinha anotado tudo, e comecei a sentir por isso, né? Afinal de contas é um hábito, é uma paixão, então eu queria uma noção do que eu passei, do que eu li, do que eu experimentei aquele ano, né? Até porque foi quando eu comecei a montar com mais propriedade a minha biblioteca, né? Foi um ano que eu, inclusive, 2017 foi um ano que eu comprei muito livro, então foi um ano que eu comecei mesmo a criar mais um hábito um pouco mais sólido, a criar mais a minha biblioteca, né? Então, assim, a diversidade, que é algo que eu sempre me preocupei muito, nomes de escritores e escritoras nacionais, e então eu realmente senti falta. Em 2018, né, eu comecei a anotar, porque no final de 2017 fui atrás e achei esse livro, esse caderninho, e que pra mim foi interessante. Eu continuo, né, a manter este hábito, porque eu percebi que ao anotar as minhas leituras, para começar, eu tenho esse momento de ir anotar o que eu li, né, o autor e tudo, e fazer algumas considerações sobre o livro. Isso me dá esse momento de absorção do livro, de comigo mesmo, sabe? Entender o que foi que eu senti naquele livro, mesmo que seja algo muito breve, e que, é claro, algo que eu vou explorar depois quando eu sento para gravar a resenha. Eu senti que eu me aproximei mais das minhas leituras, e eu comecei, inclusive, a prestar mais atenção no que eu estava lendo. Claro que não
foi algo tão escolar, assim, né? Não foi algo muito até consciente, mas eu sinto que eu prestei sim mais atenção às leituras que eu estava fazendo a partir do momento que eu comecei a anotar. Eu também senti, gente, isso é algo, acho que muito pessoal, isso não é uma verdade absoluta, isso não tô dizendo que se você fizer, você também vai sentir isso e vai perceber isso, mas eu sinto que depois que eu comecei a anotar, eu li mais. Eu acho que eu consegui me organizar melhor. Eu li mais e melhor. Pela organização mesmo. Porque além das leituras feitas, eu comecei a anotar metas. Mas eu falei um pouco sobre isso, né, em outro vídeo. Vou deixar aqui no card para vocês também na descrição. Também nesse quadro sobre a questão das metas de leitura. Que é algo que eu faço, que vocês perceberão nas minhas anotações aqui desse caderno, por exemplo, que tem a meta do mês, né, que eu coloco aqui, né, os livros que eu quero ler naquele mês, e depois o que eu realmente li, eu faço anotação aqui bonitinho. Eu sinto sim que essa visualização do que é prioridade para mim naquele momento, do que eu realmente quero ler, do que às vezes acontece de eu colocar na meta que eu só quero ler uma porcentagem daquele livro. Por exemplo, aqui, ó, achei um exemplo, tá vendo? Porcentagem do livro de crônicas da Clarice. Só um exemplo para vocês verem. Porque aí eu vejo que isso aqui, a leitura daquele livro não é a prioridade, mas se possível eu quero ler um pouquinho, né, uma porcentagem do livro. Então assim, essa organização e colocar no papel me faz enxergar, visualizar melhor, não só aquilo que é do futuro, mas aquilo que se passou, e isso me dá uma proximidade, eu sinto uma proximidade com a minha experiência de leitora. Então para mim tem sido muito positivo. Pretendo manter, né, em 2021 e assim por diante, assim, quando for possível, e enfim, que eu ainda sentir que faz sentido pra mim, porque não faz sentido pra todo mundo, e eu sei disso, e eu acho que isso é ótimo, sabe? É muito do leitor se perceber, se descobrir o que é melhor ou não. Muita gente acha que essas anotações acabam prendendo, ou são apenas um peso, algo a mais para se fazer, não sei, que cada um sente, né? Isso aí é realmente muito pessoal. E o que se anota de cada leitura, ou enfim, é muito pessoal também. Eu coloco sempre o número da leitura, né? Qual é o número daquela leitura no ano. Então, por exemplo, esse aqui é a 73. O título do livro, né? Então aí vai ter o título do livro, aqui no caso é Querido Diego, Sou Aqui Ela, o nome da autora, né, da Helena Poniatowska, o gênero daquele livro, e aí eu posso colocar aqui no caso é um romance epistolar, mas pode ser, por exemplo, quando é livro de não ficção, eu sempre coloco não ficção e entre parênteses autobiografia, teoria, ensaio feminista, filosofia, política, etc. Depende, às vezes até mais de um, né? Mas eu sempre seleciono uma que seja principal. E aí aqui eu ponho o gênero, a nacionalidade. Poxa, esse daqui eu não coloquei, eu acho que eu ia só confirmar. A nota, né? Aí eu ponho em coraçõezinhos aqui e eu pinto, né, de 1 a 5, né? Aqui no caso foi 4. E a editora, que é aqui a editora Mundaréu, a data de leitura, né, de começo e fim. Mas isso aqui eu tenho pensado bem, sabe, se eu mantenho, talvez eu mantenha, mas não é de todo livro que tem, não. Tem muitos livros que eu não notei quando é que eu comecei a ler, e aí fica tipo perdido, sabe? Eu só ponho um xizinho. E se eu anoto a data do término, né? Porque aconteceu esse ano de eu não anotar nenhum dos dois, então fica aquela coisa perdida. Eu só sei que muitas vezes eu só sei o mês que eu comecei, eu coloco, e o mês que eu terminei, e aí eu coloco se foi no mesmo mês ou se foi um mês anterior, etc. E aí eu ponho aqui e considerações, né? E aí eu ponho aqui um pouco uma anotação. É isso assim, mais ou menos o que eu coloco, e eu vou, claro, mostrar para vocês com mais detalhes virando a câmera deste caderno aqui. E para mim essa experiência de fazer um caderno ao meu modo foi bem interessante, porque eu me senti bem livre e tinha bastante espaço, eu deixava sempre uma página para aquele livro, né? Então eu acho que
que dá uma coisa pessoal, eu fico livre para fazer, e eu acho que eu pretendo manter assim, né, com outros caderninhos nos próximos anos, se eu não mudar de ideia, é claro. Eu tô gravando esse vídeo, gente, ainda não terminou dezembro, mas sobrou algumas páginas aqui, né, sobraram várias, na verdade, e assim, eu não pretendo utilizar este caderno aqui para as minhas leituras do próximo ano, porque no caso não vai caber as leituras do próximo ano, assim, eu espero, né, apenas nessas páginas poucas que sobraram. Então eu acho que foi um probleminha que eu encontrei, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Provavelmente eu vou usar esse caderninho aqui para fazer ainda quero fazer, né, um balanço do meu ano, né, e que inclusive, né, vou fazer conteúdos, vídeos sobre isso, né, de o que foi que eu mais li, o que eu quero ler mais, quantas escritoras eu li, quantos escritores, de quais lugares. Eu quero fazer um balanço, e provavelmente eu vou usar este caderno aqui para fazer isso, para essas anotações, ou também, quem sabe, anotações outras de leituras e anotações outras para o canal, ou outra coisa assim que dê para eu usar essas últimas páginas, senão vai ficar em branco mesmo, que foi uma pena. Tô até pensando sobre isso pro caderninho do ano que vem, mas acontece, né? Também aconteceu, por exemplo, aqui, que por acaso coube, né, as leituras que eu fiz nos 2 anos, mas podia acontecer de estar utilizando e acabar o espaço e, né, não poder usar num caderno fechado. Eu não sei como vocês fazem, me conta aí se vocês já encontraram esse problema, que não é um grande problema, né, gente? Não é nada problemático, mas é uma questão que eu quis colocar aqui também para vocês pensarem. E é isso, assim, eu acho que manter isso me ajuda. Eu adoro final do ano olhar para as leituras feitas. Inclusive eu já comecei a fazer isso agora, e gente, tem livro aqui que eu li esse ano e eu, nossa, tipo, parece que eu li há 10 mil anos. Eu gosto muito de folhear, sabe, rever minhas leituras, rever a nota, rever as minhas considerações. Eu também, ó, já peguei esse caderninho aqui, né, das leituras de 2018 e 2019, e tipo, que legal, sabe, ver que foi prioridade naquele ano, o que me agradou, o que não me agradou. E depois também fazer comparações, sabe? Tipo, olha, como que eu li mais isso ou mais aquilo neste ano do que no outro. E perceber, né, o meu crescimento como leitora, o meu caminho como leitora. Eu acho isso muito gostoso. E é claro que, como produtora de conteúdo, né, isso aqui me ajuda muito, né, a fazer, a manter os meus conteúdos, para eu lembrar exatamente. O ideal que eu gosto é gravar a resenha logo depois que eu termino, mas nem sempre acontece. Então muitas vezes eu preciso voltar aqui para ter uma noção do que eu senti mesmo no livro. É claro que isso assim é 1 mês, 2 meses no máximo depois de eu fazer a leitura, mas as considerações me ajudam a relembrar. E para aqueles materiais, conteúdos de final de ano, isso aqui é maravilhoso, porque eu posso, né, lembrar e fazer direitinho o conteúdo de melhores do ano, retrospectiva do ano, e enfim, outras coisas mais. Então o caderninho de leitura também me ajuda neste meu trabalho.
bom, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais uma dúvida, por favor, me deixem ali nos comentários que a gente vai conversando, eu vou tentando responder. E me contem também, claro, como é a sua experiência. Você tem um caderninho de anotações? O que você anota, o que você gosta de anotar, o que você não gosta, ou que, sei lá, você pretende mudar nos outros anos, que você fez no passado. E assim a gente pode conversar, trocar mais ideias, além daquilo que eu abordei aqui neste vídeo. E para você que não está inscrito aqui no meu canal, te convido a se inscrever ali no sininho, recebendo todas as notificações. Você pode acessar o meu conteúdo fresquinho assim que ele sai. Temos vídeos todas as quartas e domingos aqui no canal, e aí eu falo muito sobre as minhas experiências literárias neste quadro Hábitos de Leitura, além também de compartilhar com vocês resenhas, dicas de leituras temáticas e outras coisas mais. Então, seja bem-vindo para você que não estava aqui até agora, e você que me acompanha. Eu agradeço muito por tudo, por este caminho juntos que estamos tendo aqui, pelas conversas que são sempre produtivas. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo.